Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Glória a Jesus. Motivo de muita alegria estarmos reunidos aqui mais essa noite, juntos, para podermos estar glorificando e exaltando o nome do Senhor. A Ele seja dada toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Jesus se faz presente aqui, meus irmãos. Já podemos sentir a tua presença através dos louvores. E Ele está aqui. Sua palavra nos diz em Romanos 5:20: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não importa, meu irmão, quantas vezes você pecou, quantas vezes você errou para tal número de pecados, tal número de perdão, mas é necessário o arrependimento. É necessário o arrependimento, meu irmão. Precisamos buscar ao Senhor verdadeiramente. Talvez o inimigo possa soprar no seu ouvido que você não é digno, o quanto você errou, mas a palavra nos diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E Deus te chama aqui esta noite, meu irmão. Feche os seus olhos, vamos estar orando, vamos estar falando com o Senhor, para que a sua palavra seja entregue aos irmãos com o propósito a qual o Senhor preparou. Amém? Senhor nosso Deus e eterno Pai, aqui estamos, meu Pai, diante da sua presença, juntos para podermos glorificar e exaltar, adorar o teu nome, pois somente o Senhor é digno. Senhor, fala hoje através da sua palavra o que o Senhor quer falar à tua igreja, o que o Senhor tem preparado para nós. Que essa palavra, Pai, frutifique com o propósito a qual o Senhor preparou. Que não seja um homem falando, mas seja o Senhor falando através da sua igreja. Que não seja um homem que brilha esta noite, mas seja o Senhor, pois somente tu és digno, ó Deus. Fala conosco através da sua palavra. Espírito Santo, fique à vontade em nosso meio e fala ao coração de cada um que se encontra aqui esta noite, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os que podem, se trouxeram suas Bíblias, abram comigo em Lucas, Evangelho segundo Lucas, o capítulo é o de número 3, verso de número 1 adiante. Lucas 3, verso 1 adiante. Glória a Jesus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Se encontraram, digam amém. Amém. Assim nos diz a palavra do Senhor. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia, e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo o vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para ser batizadas: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Até aí, e você diz: amém. Tomai os vossos assentos, glorificando o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Meus irmãos, Lucas nos narra a história de João Batista. Era Zacarias seu pai e Isabel sua mãe, já ambos avançados em idade. Eles não tinham filhos, porque a Bíblia nos diz que Isabel era estéril, e ambos também avançados em idade. Zacarias, ele era sacerdote do templo judaico, mas mesmo não podendo ter filhos, a Bíblia nos diz
que ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente os preceitos e mandamentos do Senhor. Eu imagino Zacarias, todos os dias, indo para o templo, cumprir o seu papel sacerdotal, vestia sua roupa da formalidade, todos os dias era a mesma coisa. A palavra nos diz que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Zacarias pega o mesmo trajeto, o mesmo endereço, as mesmas roupas, e vai servir, vai fazer a obra do Senhor. Mesmo ele e sua mulher, por todas as suas vidas, imagino eu, o desejo, o sonho do casal de serem pais, mas não podendo, porque Isabel era estéril. Mas Zacarias continuava firme na obra do Senhor. Zacarias permanecia firme cumprindo o seu papel sacerdotal, como quem diz: aqui dentro eu faço a obra do Senhor, e eu creio que lá fora o Senhor vai cuidar do meu milagre. Zacarias tinha fé, ele esperava no Senhor. E como de costume, Zacarias mais uma vez vai cumprir o seu papel sacerdotal, pensando como nós. É um costume, é todos os dias. Parece até que todo culto é igual. Mas a palavra nos diz que neste dia que Zacarias foi cumprir o seu papel sacerdotal, ele entrou dentro do santuário. As pessoas ficaram do lado de fora orando, era costume sacerdotal ir lá queimar incenso dentro do santuário. E Zacarias entra lá, quando de repente ele tem a visão de um anjo. E o anjo diz a Zacarias havia ficado atemorizado com aquilo, e assustado, espantado. E o anjo diz a Zacarias: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Aleluia. Glória a Deus. Depois de muito tempo, Zacarias orando, fazendo a obra do Senhor, crendo que um dia o seu milagre iria chegar, finalmente chegou. O anjo diz a Zacarias: eis que a tua mulher te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante dele no Espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Depois de muito tempo, Zacarias recebe o seu milagre, mas quando ele recebeu, quando o anjo anuncia a ele que ele iria receber o seu milagre, Zacarias duvida e pergunta: como saberei eu disso? Porque eu e a minha mulher já somos avançados em idade. Zacarias duvidou da palavra que o anjo disse a ele. Zacarias duvidou do seu milagre. E o anjo disse: eu sou Gabriel e assisto diante de Deus. Porquanto não acreditastes nas minhas palavras, todavia ficarás surdo, até que se cumpra tudo o que eu lhe falei, todas as minhas palavras. E o tempo passa, Isabel engravida, a palavra vai se cumprindo. Dando o tempo da sua gravidez, nasce João. E no 8º dia do seu nascimento, o povo se reuniu ali para a circuncisão do menino. E eles discutiam entre si qual seria o nome do menino. Isabel diz: o nome dele será chamado João. Mas aquelas pessoas não aceitavam e diziam a ela: de maneira alguma, não há ninguém da sua parentela com este nome. Então eles pegam uma tábua e dão a ela, a Zacarias, para que ele escrevesse o nome do menino. E naquela tábua Zacarias escreve João. E naquele mesmo instante, Zacarias recupera sua voz. Assim como o anjo disse que aconteceria, assim como Deus preparou, e Zacarias diz: o nome do menino será João. E muitos se alegraram e se espantaram com aquilo que havia acabado de acontecer.
O menino vai crescendo. E a Bíblia nos diz que João ia crescendo no deserto, ia se fortalecendo no espírito, mas no deserto. João era filho de um sacerdote, mas ia crescendo no deserto. Eu imagino, meus irmãos, talvez algum de vocês possam estar na mesma situação de João no deserto. Mas o mesmo Deus que atravessa conosco no vale é o mesmo Deus que está no deserto. Eu te provo na própria palavra. Foi no deserto que Deus usou João. Foi no deserto que Jesus passou 40 dias e 40 noites orando no deserto, orando e jejuando. Foi no deserto que o povo de Israel viu Deus fazer o mar se abrir diante dos seus olhos. Foi no deserto que Israel viu Deus fazer com que o exército egípcio fosse engolido pelo Mar Vermelho. Foi no deserto que o povo de Israel viu Deus fazer chover maná no céu. Foi no deserto que Deus viu, que Israel viu Deus fazer chover codornizes do céu para que alimentasse e fartasse o seu povo. Foi no deserto que Israel viu Deus fazer jorrar água da rocha. Foi no deserto. Talvez você esteja atravessando o deserto, meu irmão. O deserto ele é a escola do crente. O Senhor está contigo, independente, meu irmão, do lugar que você estiver, do momento que você estiver passando. O Senhor está contigo. Glória a Deus. João ia crescendo no deserto. João ia se fortalecendo no Espírito, buscando intimidade com o Senhor. João era filho de um sacerdote. Eu imagino as pessoas pensando: João, tu és filho de um sacerdote, vai crescer vestindo do melhor, das mais finas roupas, vai crescer sendo um homem influente, escrito na sua testa, santidade ao Senhor. Mas este não era o plano de Deus para João, era no deserto. Desde Isaías já havia profetizado acerca de João: preparai o caminho do Senhor, vós do que clama no deserto. Não vais comer do bom e do melhor, não, João, não. Vais comer mel silvestre e gafanhoto. Vais se vestir de pele de animal. Este era o plano de Deus para João. Ele tinha o seu chamado: preparar o coração das pessoas para a vinda do Messias, anunciando a sua vinda, preparando, pregando o arrependimento às pessoas. E João ia crescendo, a sua fama ia crescendo, Deus ia usando João. João ia batizando, ia pregando o arrependimento para a remissão de pecados. João ia sendo usado por Deus. Toda a circunvizinhança conhecia João. E João estava ali batizando no Jordão. Até que um certo dia, a multidão vindo ao Jordão para serem batizadas por João. João avista saduceus e fariseus chegando no meio da multidão. João aponta o dedo para eles e diz: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Aqueles saduceus, aqueles fariseus estavam ali, indo para o batismo, demonstrando um falso arrependimento, um arrependimento externo, mas o seu interior continuava corrompido. E assim tem sido em muitos nos dias de hoje. Muitos estão como sepulcros caiados, são bonitos por fora, o exterior está lindo, está bonito, mas por dentro o coração está corrompido. Nunca houve ali um verdadeiro arrependimento. Nunca demonstrou a Deus um verdadeiro arrependimento de todo o seu coração, ao qual trouxesse mudança, santidade, renúncias. Muitos estão como aqueles saduceus e fariseus. Muitos estão com o interior corrompido, cheio de vícios, não abandonam o pecado, não buscam a santidade. É chegado o tempo de se arrepender, igreja. Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia. Arrependei-vos e convertei-vos, Jesus está voltando. É chegada a hora em que o Filho do Homem há de vir. E como ele encontrará o seu coração? Será que apenas vindo à igreja? Será que ele encontrará o seu coração firme nele, firme em sua presença? Ou apenas ao seu corpo que está aqui?
Muitos estão com um corpo aqui dentro, mas a mente está lá fora, o coração está lá fora, não está nas coisas de Deus. Muitos vêm à igreja apenas para cumprir com um rito religioso, para dizer, eu vou à igreja, eu sou crente. Mas a palavra nos diz, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não temos expelido muitos demônios, em teu nome nós não temos feito muitos milagres. E eu lhes direi abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, pois eu não vos conheço. É necessário, meus irmãos, termos um verdadeiro arrependimento, não uma fé fingida, não um arrependimento externo, a qual com a boca nós confessamos ao Senhor, mas do lado de fora da igreja permanecemos no pecado. Não adianta, igreja, não adianta viver uma falsa santidade. Diante dos olhos dos homens nós podemos enganar a qualquer um. Os olhos dos homens são limitados, atrás dessas paredes nós não enxergamos nada, mas aos olhos do Senhor nada passa batido. O Senhor conhece o nosso deitar e o nosso levantar, tudo que sai da nossa boca, todas as nossas obras e intenções do nosso coração, Ele esquadrinha. O Senhor está aqui hoje, meu irmão, te chamando ao arrependimento. Quantas das vezes nós vimos para a igreja, abrimos a porta para Deus no culto, abrimos a porta para Deus no culto, mas no secreto abrimos as portas para o pecado. Não adianta, meu irmão, você abrir as portas para o pecado no secreto, porque Deus vê. Não adianta fingir uma falsa santidade, porque o Senhor enxerga tudo. Aos olhos do Senhor, nada passa batido. Deus trará todas as obras a juízo, quer sejam boas, quer sejam más. Isso te assusta? Isso te assusta, igreja? Dói quando a palavra ela confronta o ego, quando a palavra confronta a carne. Quando a palavra muitas das vezes é pregado, bênção, chave de casa, chave de carro, é fácil dar glória. Mas quando Deus confronta o pecado, é difícil dar glória, não é, igreja? É difícil quando a palavra confronta o nosso ego, quando a palavra confronta o pecado. Mas Deus está aqui esta noite te chamando ao arrependimento, arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia. Talvez você esteja como um filho pródigo, talvez saiu da casa do pai, talvez você conhece, já provou do santo dos santos, mas se afastou da presença, não consegue se manter firme. Mas Deus te chama e te espera de braços abertos. Ele está aqui te esperando de braços abertos. Deus nos deu o livre-arbítrio. Fora da igreja nós podemos fazer o que quiser, mas será que agrada a Deus? Ele está aqui hoje te chamando ao arrependimento. Deus te espera de braços abertos. É a misericórdia de Deus e a causa de não sermos consumidos. Só de estarmos aqui presentes aqui hoje, é a graça e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Quantas das vezes nós não temos errado, mas Deus tem nos mostrado a sua misericórdia. Nós não sabemos, igreja, o dia, nós não sabemos o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Há muitos que dizem, eu vou esperar um pouco, quando eu ficar mais velho, eu levo as coisas de Deus a sério, quando eu ficar mais velho, eu fico na presença. Mas a palavra nos diz, louco, ainda hoje pedirão a tua alma, para quem tu a tens preparado? Nós não sabemos o que pode acontecer conosco da porta aqui para fora. Somente Deus sabe. Somente o Senhor sabe. Se acontecer a nós alguma coisa daqui para fora, para quem tu tens preparado a tua alma? Será que é uma falsa santidade? Ou será que você tem se arrependido verdadeiramente, dobrado todos os dias os seus joelhos e pedido ao Senhor perdão pelos seus erros e pecados? Ou será que você tem brincado com a glória do Senhor? Jesus nos deu a liberdade, mas nós não podemos nos submeter novamente a jugo de escravidão.
Isso é o pecado. O pecado aprisiona. A decisão é de